Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal e para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o Instagram, Facebook, Telegram. Tenho recebido muitas mensagens com questões a respeito da marca da besta. As pessoas estão desesperadas. Uns com dúvida se já receberam a marca da besta, se já estão marcados, se não tem mais volta. Outros achando que podem ser enganados. Essa questão tem girado a cabeça de muitos. O medo em ser marcado e nem ao menos ter consciência disso. Então, essa pergunta que vamos falar um pouco sobre a minha opinião a respeito. Será possível levar a marca da besta apenas por um acidente? E como você realmente saberá quando está sendo forçado a isso? Então, antes de tudo, vamos ver o que leva as pessoas a tomarem a marca da besta. Em Apocalipse 13, versículo 5, diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, no versículo 13, falando sobre o falso profeta, diz assim: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E finaliza dizendo que este número é 666. Então, basicamente, nós vemos aqui que o anticristo, ele estará fazendo guerra contra os santos. E então ele quer que todos o adorem. Em troca desta adoração, ele trará um cuidado e ele não perseguirá mais as pessoas. Tome a minha marca e eu irei prover para você. Você poderá comprar e vender. Diferente disso, se você não tiver esta marca, você não terá isso tudo que eu posso lhe dar. Essas são as palavras que o anticristo utilizará. Essa será a mensagem vinda dele para o mundo todo. Curiosamente, ele está tentando copiar a Deus, porque é Deus quem dá toda a provisão necessária para nós. Tudo que nós temos vem do Senhor. E também é o Senhor que nos protege de todo mal. E é Ele quem pede para que toda adoração seja apenas dele, apenas do nosso Senhor. Ele não tolera outros deuses e nem nenhum tipo de idolatria. A diferença é que Deus é amor, então nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos adorá-lo ou não, se assim decidirmos. Mas é claro que lá na frente sofreremos consequências. Então vemos que a marca da besta, ela estará ligada a duas coisas: segurança e adoração ao próprio anticristo. Quando nós lemos em Apocalipse 13, no versículo 7, que esse governante vai guerrear contra os santos e vai conquistá-los, é bem semelhante a Apocalipse 11, versículo 7.
Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Então aqui nós vemos um paralelo entre Apocalipse 13 e Apocalipse 11, sendo que no primeiro está com o foco na tribulação, no anticristo e falso profeta, e o que ele fará com os santos. Já em Apocalipse 11, ela está sendo falada também a respeito da grande tribulação, mas com foco nas duas testemunhas e o que elas farão. E quando lemos aqui o Apocalipse 11, nós podemos ver que algo acontecerá antes que haja qualquer marca da besta, antes do anticristo realmente ser fortalecido. Antes disso, o poder é dado a essas duas testemunhas. Nós lemos em Apocalipse 11, versículo 3, eu vou dar poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, que é claro, significa 3 anos e meio, os 3 anos e meios iniciais da última semana de Daniel, vestidas em saco. Algumas pessoas entendem e veem as duas testemunhas como 2 profetas do Antigo Testamento. Outros veem como 2 povos no tempo do fim, como igreja, como corpo de Cristo. Realmente, independente da sua opinião sobre o que realmente as duas testemunhas serão, fato é que claramente podemos ver que o poder do Espírito Santo estará em cena, fazendo algo incrível no mundo inteiro, e um poder de Deus será derramado sobre elas. Apocalipse 11, versículo 5, se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Então aqui nós vemos que essas duas testemunhas profetizarão por 3 anos e meio. E quando eles terminarem esse testemunho, esse poderoso testemunho, então a besta que surge do abismo virá contra eles e vai matá-los, vai conquistá-los. Então isso significa que antes do anticristo ascender para ir contra os santos e persegui-los, antes do falso profeta impor esta marca da besta e esta imagem que deverá ser adorada, antes disso, o empoderamento das duas testemunhas e o testemunho poderoso durante 3 anos e meio acontecerá. Então, é bem improvável que a marca da besta já esteja atuando no mundo, já que o anticristo não está atualmente aqui aplicando esta marca. Da mesma forma, ainda não vimos também este poder vindo sobre as duas testemunhas, fazendo sinais sobrenaturais e profetizando sobre tudo aquilo que virá de maneira muito poderosa. Então, a pergunta que ainda fica no ar é: você pode receber esta marca da besta por acidente quando ela for aplicada? As pessoas poderão receber esta marca por engano? Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito do que o engano fará no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 em diante. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então nós vemos que o próprio Deus vai permitir este engano com relação aos milagres satânicos acontecerem, realmente como punição
para aqueles que recusaram amar a verdade. E então, neste momento, ainda existem muitos que não conhecem o Evangelho. Mas como lemos em Apocalipse 11, o que acontece logo antes do anticristo aparecer é que as duas testemunhas mostram este poderoso poder do Espírito Santo. E eles compartilham o testemunho, o Evangelho de Deus com o mundo inteiro. Então, quando isso acontecer, as pessoas ficarão sem nenhuma desculpa. Eles não apenas conhecerão o Evangelho, mas terão tido contato direto com o poder das duas testemunhas e da palavra de Deus, dos sinais e maravilhas, das profecias. E então, toda vez que você experimenta do poder de Deus e ainda assim se afasta dele, o julgamento vem sobre você. Mas como nós já sabemos, pois já está escrito nas Escrituras, as pessoas verão este poder de Deus e ainda assim não vão se arrepender. Eles ainda não vão querer estar ao lado de Deus. Provavelmente porque essas duas testemunhas também vão expor o pecado. E você sabe, não importa quantas evidências você dá sobre o pecado para certas pessoas, elas não querem abandoná-lo. E isso é o que geralmente faz com que não escolham a Deus. E então, depois que as pessoas se afastam da verdade e das duas testemunhas, enquanto elas profetizam, o que acontece é que, basicamente, Deus enviará esta ilusão, porque as pessoas se recusaram a amar a verdade. Então, aqui está, tudo será condenado por não ter acreditado na verdade, mas tem prazer na maldade. Então, veja bem, Deus não enviará coisas para condenar aqueles que o amam. Deus não tem interesse em enganar aqueles que o buscam. O anticristo, ele vem para enganar aqueles que se recusaram a ouvir o testemunho das duas testemunhas, aqueles que estão disponíveis para o engano. Então, quando eles terminam o seu testemunho, o anticristo vem para atacá-los. E logo em seguida, para forçar a marca da besta. O mundo sempre quis ver evidências, sinais. Então, Deus está apenas mostrando realmente estes sinais. Através dessas duas testemunhas, que serão totalmente empoderados em sinais vindos de Deus. Eles pregarão o Evangelho com esse poder milagroso. E as pessoas, mesmo assim, se recusarão a acreditar. E quando o anticristo aparece, ele também tem poder. E agora as pessoas vão ter que escolher qual poder eles querem aceitar. O poder de Deus ou o poder de Satanás. O poder de Deus virá com uma chamada para o arrependimento. O poder de Satanás virá com o condicional de você pode fazer o que quiser. O seu estilo de vida pode ser da maneira como você quer. Você tem liberdade neste mundo. Além disso, você terá uma marca que te dará a possibilidade de entrar nos lugares, de comprar e vender, de fazer tudo com total liberdade. E você só precisa adorar a mim. E esquece esse Deus que tirou toda a sua liberdade. E então, infelizmente, muitas pessoas vão escolher o lado escuro. Então, como você pode ver, haverá uma batalha de poder durante este tempo. E então precisamos entender que existe uma cronologia das coisas para acontecerem. Se alguém ainda se pergunta se é a marca da besta que está sendo aplicada e se o anticristo já está no poder, a pergunta que devemos nos fazer é: as duas testemunhas já estão atuando no mundo? Elas já receberam poder sobre o mundo? Porque isso virá primeiro. Então, enquanto as pessoas têm medo do anticristo, têm medo do falso profeta, da marca da besta, de tudo o que está escrito que virá, devemos primeiro não nos esquecer do surgimento das duas testemunhas e do poder que elas receberão neste tempo do fim. Joel 2, 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça.
O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Essas coisas realmente vão acontecer. Bem-aventurados aqueles que ouvirão o depoimento das duas testemunhas, porque naquele dia o poder de Deus estará em total exibição. E nós podemos fazer parte tanto das duas testemunhas, quanto daqueles que escolhem e pedem o arrependimento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, Pai, nesse tempo. Que nesses últimos dias possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos nos conduzir para Ti, que apenas o Senhor seja o nosso único Deus adorado e bendito, que os sinais e maravilhas vindos do mundo não estejam confundindo os nossos olhos, mas que estejamos com os olhos fitos em Ti, Senhor, todos os dias. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.